Graça e paz, amados irmãos internautas do canal A Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e hoje nós vamos a uma palavra que tem como tema Deus não tarda e nem falha, baseado em Gênesis capítulo 41. Mas antes de nós irmos para a palavra e também entrarmos em oração, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, tá bom? Ative o sininho, dê like, é muito importante para nós aqui no canal. Queridos, Deus não tarda, Deus nem falha. Gênesis 41. Deus é pontual, Josué 21, 45 e 2 Pedro 3, verso 9, a parte A. Deus não tarda, Deus não falha. É o título escolhido para esse estudo que nós vamos apresentar agora. Queridos, pois o mesmo tem por objetivo de nos ajudar a compreender que Deus não age sob pressão humana, que o seu tempo não é igual igual ao nosso tempo, e que Ele tem o seu próprio calendário, que não tarda e também não falha, porque o que faz tudo segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, como nós podemos conferir em Romanos capítulo 12, verso 2. Então vamos aqui fazer uma recapitulação para nós entendermos, porque muitas das vezes quando estamos passando por lutas, nós não compreendemos. Os irmãos de José, o jogaram numa cova e o venderam como escravo. Deus o colocou como administrador na casa de Potifar. A mulher de Potifar o acusou falsamente e ele foi parar na prisão. Deus o colocou como administrador da prisão. Veja, meus queridos, a sequência. Deus estava preparando José para o próximo e glorioso passo, administrar a casa de Faraó com apenas 30 anos de idade. Então, não antes dos 30, porque era inexperiente demais. Não muito depois dos 30, senão sua alma ficaria amargurada. Tudo na hora certa, no tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Deus não tarda e também não falha. Vamos então agora observar, como se fosse cenas, essa sequência, tá? Incrível dessa história de José. Então vamos para o tópico, do versículo 1 ao versículo 8. Faraó tem sonhos perturbadores. 2 anos depois que o copeiro Mó saiu da prisão, e Faraó teve 2 sonhos esquisitos, e ele ficou perturbado com aqueles sonhos. Os irmãos sabem que os sonhos de Faraó, ele sonhou com 7 vacas magras, feias, e 7 vacas gordas, bonitas, fartas, e aí 7 vacas magras devoravam as feias, e mesmo depois de haver devorado, sua aparência ainda continuava feia. Depois ele sonhou com 7 espigas de milhos bem viçosas, bonitas, E depois sumiam 7 espigas de milhos feias, queimadas pelo vento oriental, que devoravam aquelas espigas bonitas. E depois mesmo de devorar, a aparência era a mesma. Então esse foi os sonhos dado em dose dupla, que tirou a paz de Faraó. Então, na época, todos os sonhos eram entendidos como avisos divinos, mas, meus amados, precisavam ser interpretados. E no castelo havia poucos adivinhadores e sábios, mas ninguém conseguia interpretar aqueles 2 sonhos que Deus deu a Faraó. E apesar de viverem disso, é interessante notar que todos eles ficaram confusos, os adivinhadores, e nem tentaram fazer interpretações. Certamente Deus já estava agindo, meus queridos, para abrir as portas do Egito para José, tanto nos sonhos de Faraó, quanto no fracasso e no travamento dos seus adivinhadores sábios. Então, Deus não trabalha com o relógio do homem, Deus tem propósitos. Segundo tópico, o copeiro Mó se lembra de José
Isso você vai ler do verso 9 até o verso 13. Veja que coisa incrível, queridos irmãos internautas. O copeiro Mó ainda era o mesmo que ficou na cadeia com José e tinha acesso ao rei todos os dias. Apesar de ter se esquecido completamente de José por 2 anos, Gênesis 40, de repente ele se lembra do jovem hebreu que interpreta sonhos. E pode ter certeza que o Espírito do Senhor que o fez se envergonhar de sua ofensa contra José e se lembrar de José. Não antes e também nem depois. Mas, queridos, exatamente na hora exata, no momento certo, do jeito certo, determinado por Deus. E o terceiro tópico? Faraó manda chamar José. Vai do verso 14 ao verso 36. Por que ele manda chamar? Porque, como todos viam que Faraó estava nervoso e ninguém era capaz de interpretar, então o copeiro ele lembra de José. E ele conta a Faraó que ele teve um sonho, que nesse sonho José interpretou de forma correta, o padeiro também foi até enforcado. E aí então o Faraó decide chamar José. Então a audiência com o Faraó, em resumo, foi assim, imediatamente José ganha liberdade, sai do cárcere, toma um banho, faz a barba e tem roupas novas. Quando Deus abençoa, abençoa mesmo, né? A sua primeira fala dá para nós assim, como que eu posso colocar para os meus amados irmãos compreenderem? A primeira fala de José dá um extraordinário exemplo de humildade. E Faraó disse a José assim, eu tive um sonho, ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E José respondeu assim, não está em mim, verso 15 e 16. Mas o Senhor deu a palavra de paz para Faraó, né? José não vai se intimidar diante do rei e testemunha da sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ele fala, não está em mim. O dom não é meu, é de Deus. Mas Deus dará uma resposta de paz para Faraó. O que ele está falando? Eu creio que ele vai dar a interpretação. José ouve atentamente o relato de Faraó, queridos, né? De verso 17 até o verso 24, e coloca o seu dom de interpretação a serviço de Deus, de Faraó e da humanidade, que vai lá do verso 25 até o verso 31. E vai lá do verso 25 até o verso 31. E uma coisa importante, né? Ponto e cruz, né? Do modo que parecia, Jesus coloca José é tipo um tópico de Cristo, né? Do modo parecido, Jesus colocou a mão só os seus dons, mas todo o seu ser a serviço de Deus, da humanidade, morrendo em nosso lugar para nos livrar da morte. Está lá em Gálatas capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. E dá sábios conselhos a Faraó. Então José dá sábios conselhos. Os conselhos que José dá, o primeiro é assim, coloque um homem entendido sobre toda a terra do Egito para administrar a segurança alimentar deste país. Veja que a humildade de José, ele não se apresentou como candidato a este cargo. E eu creio que isso nem lhe passou pela cabeça. Ele não era de tirar vantagem do dom que Deus lhe deu. Verso 33 até o verso 36. Guarde 20% de toda a produção dos alimentos nos próximos 7 anos, chamados anos de vacas gordas. E alerta que Deus tem pressa, por isso que ele deu o sonho dobrado para Faraó. Ele lhe deu o sonho é o mesmo, só que ele lhe deu dobrado porque ele se apressa a fazer tal coisa. Então o Faraó eleva José à mais alta posição do seu reino. Você vai ver lá do verso 37 até o verso 46. A interpretação, meus queridos irmãos internautas, de José agradou a Faraó e a todos os sábios e adivinhos do castelo. Lá no verso 37, né? E Faraó testemunhou de José e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Versos 38 e 39.
e colocou como governador de todo o Egito, abaixo somente do rei. Verso 40 e verso 41. Deu-lhe um anel real e lhe fez vestir roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Verso 42. Subiu José em seu segundo carro, mais importante, e mandou levá-lo diante do povo para ser reconhecido. Verso 43 e verso 44. Deu-lhe uma esposa, glória, né, queridos? Com quem ele teve 2 filhos, né? Manassés e Efraim. Versos 50 e verso 50 e até o verso 52. E José viajou por toda a terra do Egito para conhecer, meus queridos, e começar o seu ministério de segurança alimentar do Egito. Verso 45. Então, aos 30 anos de idade, um jovem hebreu, vendido como escravo, preso injustamente, ele sai da cadeia para se tornar o segundo homem mais forte do Egito, abaixo apenas do faraó. Incrível, né, meus queridos? Deus não tarda e Deus também não falha. Deus confirma a sua palavra, né? As palavras de José, e fortalece a sua posição no Egito. Os primeiros 7 anos foram de fartura, né? E José juntou tanto trigo que não tinha mais como contar. O agir de Deus, queridos, cura e enche de gratidão o coração de José. Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Verso 51. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Verso 52. Os anos seguintes foram de muita fome na terra, que é o verso 53 e o verso 54. E o povo vai a Faraó atrás de alimento, mas o rei reforça ainda mais a autoridade de José, e é o verso 55 e 56. Tinha que pedir para José. Então, certamente, meus queridos irmãos, para José, aqueles quase 10 anos que passou preso foram uma eternidade. Mas ele era um jovem de muita fé e dedicação a Deus. Em nenhum momento vemos o José murmurando contra Deus ou reclamando da situação. Ele esperou com paciência no Senhor, pois ele sabia, queridos, que Deus não tarda nem falha. E quanto a você e eu, também acreditamos que Deus não tarda e não falha? Essa é uma pergunta que eu quero deixar aqui para nós no nosso estudo de hoje. Eu creio que Deus não tarda e nem falha. Mas não é porque Deus não tarda e Deus não falha que eu vou ficar na rede me balançando. Eu tenho que buscar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que fazer a minha parte espiritual. Oremos a Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, glorificamos mais uma vez o seu santo e magnífico nome. Pois o teu nome, Senhor, está realmente cravado no coração daquele que crer, daquele que confia, daquele que espera. Ó bendito e magnífico Deus, neste momento em que eu estou orando aqui agora, pessoas estão orando conosco, alguns angustiados, outros feridos, machucados, alguns deprimidos, angustiados, porque o desemprego chegou, a destruição da família se aproxima. Ó Deus, eu quero neste instante apresentar todos os casais, todas as famílias, pais e filhos, sejam uma bênção nas mãos do Senhor. Quero lhe apresentar, Santíssimo, todos os nossos irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além. Colocar os seus problemas diante de ti, Senhor. Aos desempregados, aos que estão famintos, aos que estão no leito de um hospital precisando do milagre. Aquele que se encontra angustiado, Senhor, oprimido por espíritos imundos. Que eles sejam libertos de toda opressão, toda depressão, toda loucura seja repreendido em nome de Jesus. Que a verdadeira paz, que o verdadeiro amor possa estar cravado em nossos corações. Deus vivo,
Deus Santo. Operando o Senhor, quem pode nos impedir? Quem pode nos deter? Quem pode nos calar? Santíssimo, eu te apresento todos os verdadeiros, sinceros homens de Deus, aqueles que são verdadeiramente homens sinceros, honestos, que lutam pela boa causa do Evangelho, aqueles que estão, Senhor, sendo perseguidos, aqueles, meu Deus, que estão sendo oprimidos, machucados, feridos, Senhor, que o Senhor possa socorrer. Quantos estão sendo perseguidos? Quantos estão sendo caluniados? Enxuga, meu Deus, as lágrimas desta mãe sincera, verdadeira, que ora, que busca, que se importa com o Senhor. Nós queremos te apresentar esta pessoa que está desenganada da medicina. Oh Deus de Abraão, socorre estas vidas que precisam do milagre da cura. Sabe, este rapaz, este homem, dominado pelo vício das drogas, do álcool, acorrentado no mundo do crime. Senhor, que a bênção da salvação chegue nesta casa, chegue nesta vida, chegue neste coração. Ó Pai bondoso, venha falar conosco, venha nos tocar com brasas vivas, venha nos revestir do poder de Deus, da graça de Deus, das virtudes do Espírito Santo. Abençoai nossas autoridades, todos os inscritos. Agregue, Senhor, agregue mais inscritos a esse canal. Queremos fazer algumas pequenas mudanças. Nos dê condições para a compra de novos equipamentos, para fazermos algo melhor, com estudos, meu Deus, com lives, meu Deus. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Graça e paz a todos.